Olá, gigantes! Sejam bem-vindos a mais uma Academia de Gigantes. Vocês que cada semana mais acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado. O canal do YouTube está crescendo bastante, o canal do Instagram está crescendo bastante e a gente está muito feliz de poder inspirar pessoas como você que está no nosso canal agora. Quem está aqui do meu lado é a sempre linda, a sempre competente, a sempre maravilhosa Paula Lázaro. Tudo bem, Paulinha? Sempre me deixando sem jeito. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom com todo mundo? Estamos mais uma semana aqui hoje. Com uma grande gigante. Uma gigante. Gigante ao cubo. Gigante é a gigante. Pode parecer piegas. Mas a gigante de hoje sacudiu a poeira e se reinventou. Uau. E hoje lidera uma alcateia de lobas, Maria Cândida. Muito bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com pessoas que sabem entrevistar. Ai, que bom. Não, desculpa que eu não tô falando de quem não sabe, não. Eu vou em todos. Olha, ela é jornalista, criadora de conteúdo, palestrante, escritora, já escreveu 2 livros, já entrevistou muita gente famosa, nada mais, nada menos que Richard Gere, Brad Pitt, Meryl Streep, Sandra Bullock, Tom Hanks. Olha, não é pouca coisa. E eu sempre falo, se é pra fazer, vamos fazer coisa grande, né, Maria Cândida? Eu quero ser global no sentido global. Quero estar falando em japonês e mandarim e tudo pela minha boca, ó, traduzida. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu quero estar falando e ser traduzida pela inteligência artificial automaticamente e todo mundo me conseguir pegar. É isso. Quero falar toda a língua também, mas eu uso bem a inteligência artificial, porque hoje em dia não, porque, óbvio, como que eu vou aprender um monte de língua? Não dá mais... Dá tempo. Não, dá tempo. É que meu cérebro não é mais tão rápido. Dá tempo, mas não dá tempo porque a gente não tem esse tempo pra dar, né? Então, já que tem uma inteligência artificial, por que não usar? Maria Cândida, como que você virou esse botão do analógico pro digital para poder se reinventar? Eu fali, né? Eu perdi um apartamento, eu perdi o meu carro, eu sou muito impulsiva, mas foi um cálculo que eu fiz e eu estava errada porque eu nunca tinha sido empreendedora. Eu sempre fui uma funcionária de TVs e trabalhei em várias TVs grandes. E aí, quando foi em 2009, eu fiz o primeiro livro, até baseado nessa história, que eu fui por 4 meses para 12 países e entrevistei 12 mulheres. Não é esse, tá? Esse aí é o segundo. Segundo, é o Mulheres que Brilham, que foi o primeiro. Então foi em 2009, eu entrevistei 144 mulheres durante 4 meses em 12 países. 12 por 12, eram 144. E assim, o objetivo era ver a liberdade da mulher, a independência da mulher, como ela estava, o trabalho de repórter mesmo, de ir em loco, que eu vou fazer agora com mulheres na menopausa também, rodando o mundo. Por isso que eu saí da TV, inclusive, para fazer isso que eu quero, porque nenhuma inteligência artificial vai conseguir me dar o olho no olho. Não adianta. Eu preciso ver, entender, sentir, conversar, vibrar, sentar, chorar, tudo isso. Eu faço parte dessa emoção. Quando eu saí desse projeto, que eu me senti extremamente... Foi uma imersão no mundo de mulheres. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo na televisão? Eu trabalhava na TV Record. Eu falei, não dá. Ficar ali no teleprompter, coisa chata e tal. Eu nunca gostei muito do estúdio, mas o estúdio é necessário porque você fica conhecido com o estúdio, né? E aí, eu larguei assim, eu terminei meu casamento, eu larguei a TV... E aí eles falam pra mim, mas por que você tá largando? A gente vai te pagar X e tal. Eu ia até pro Domingo Espetacular, eu tinha acabado um programa que eu fazia, que era o programa da tarde, e eu tinha feito esse projeto e ia emendar no outro. Daí eu falava assim, eu tenho um sonho, olha, I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu falei pro chefe na época, sem citar nomes, eu falei assim, se não der nada certo, olha como eu pensava um pouco, eu planejava, mas eu acreditei. Eu acreditei. E as pessoas mentem. E eu ainda era ingênua, olha que boba. Trabalhou em 300 milhões de emissoras, conversou com um monte de gente, mas ainda era ingênua, acreditava, você é a queridinha de não sei quem, você não sei o queridinha, assim, quantas vezes falaram a queridinha do Silvio Santos, a queridinha de não sei o quê, você que tá no topo. Mentira! Você é mais um. Então eu larguei a TV Record na época e perguntei pra ele, olha, se não der certo nada dos meus projetos independentes, daqui a um ano eu posso voltar?
porque eu tinha um salário fixo. Eu tinha me separado com uma filha pequena e tal, e eu tinha um salário fixo. Eu deixei o salário Tinha que fixo. sobreviver, Eu né? tinha dinheiro para 3 anos. Das economias que eu tinha ganhado ao longo de toda a minha carreira, de 20 anos de carreira. Bom, 2 anos e meio, eu tentei, não era que nem, assim, hoje é mais fácil, eu acho. Eu fui aprovada na lei, consegui 1,5 milhão, mas eu tinha que captar esse dinheiro. Então, assim, eu ligava mandava um e-mail, e ligava, e demorava 3 meses, 4 meses, às vezes 5 meses pra pessoa falar, não, eu não quero. Aí falavam, eu não quero trabalhar com mulheres pelo Brasil. Não é que eu não quero. Eu acho maravilhoso esse projeto. Não, porque brasileiro não enroleixo, né? Mas o americano tudo, pelo menos eles vão direto e mais Então, rápido. pois é. Esse é o lance. Aí eles falam assim, e tal, mas eu estou investindo no balé hoje. Empresas grandes. Eu estou investindo, e é verdade, tinha um orçamento para X, porque isso era delimitado pelo departamento de marketing. Então, eu quis começar negócios sem ter o beabá do negócio. Por isso que hoje eu faço palestra e falo disso, de planejamento. Porque, assim, não adianta. Daí, depois de 3 anos, que eu fui... Sim, fazia uns freelas até na TV e tal, mas eu estava concentrada em fazer um programa de mulheres brasileiras, andando por todos os estados do Brasil, fazendo a mesma coisa que eu fiz no projeto do Mulheres que Brilham, né? Que era 12 mulheres e Mulheres que Brilham. Não deu certo. Eu perdi, e aí eu tive que mudar de apartamento. Daí eu comecei a pegar dinheiro no banco, e pagar mais pro banco, e foi uma loucura. Aí eu mudei de apartamento, tive depressão, várias depressões e recaídas. E depois de muito tempo eu me reerguei. Eu demorei uns 5, 6 anos para me reerguer. Mas olha, isso eu tô respondendo a primeira pergunta. Mas todo este processo me levou a entender as quedas e o etarismo e tudo que acontece com a mulher entre 40 e 50 anos. Vai acontecer. Vai melhorar, mas ainda não é. Mas vai melhorar se você entender o processo, né, Maria Cândida? Porque se você ficar naquele processo de ficar indo e voltando e apostando só naquilo... Então, mas a gente tem que mudar a cabeça analógica que nós temos. Não adianta, o mundo digital é diferente e não é só para você entrar no mundo digital. O mundo roda de uma outra forma e a gente quer... um emprego fixo, não sei o quê. Você vai ter que ter um pouco de dinheiro de reserva ou de investimento ou de alguém te dando sei lá o quê para você segurar essa onda aí de uns 3 anos até conseguir dar virada, que é uma empresa. Não fala? Todo Sebrae fala, demora 2 anos pelo menos de investimento e tal. É isso, somos empresa. Eu criei uma empresa. Que sou eu. Que é você. Aquela narcisista. Mas é verdade. Se enxergar como produto, talvez seja um grande clique. E é uma marca, né? Da história. Você foi se reinventar primeiro por desejo, pelo que você acabou de falar. O desejo. E depois, foi. E depois pela necessidade, né? Porque daí você... o meu desejo me quebrou. E agora eu preciso fazer com que essa reinvenção realmente funcione. Isso. E a gente tá falando de uma mulher, uma jornalista que é nacionalmente conhecida, que teve que realmente começar do zero de novo. E dentro dessa história também do analógico para o digital, são várias mudanças, né? Do funcionário para o próprio patrão, do analógico para o digital, do desejo para a necessidade. Como é que foi todo esse processo? Bonito, hein? Adorei essa pergunta. Gente, foi ir lá para baixo 300 milhões de vezes. E redes de apoio, de família. Teve uma época que a minha mãe e minha tia faziam supermercado para mim. Elas deixavam as sacolinhas no apartamento para eu não me sentir constrangida de estar... Porque eu sempre trabalhei na minha vida. Sempre trabalhei. Eu nunca dependi de ninguém. Então, chegou um momento de... financeiro. Um momento emocional. Porque o meu emocional... me pegou, porque eu não tinha o básico de sustento, né? E outra coisa, quando eu fui daí para falar assim, não, eu tenho que voltar para a TV, que é o que eu sei fazer, afinal, né, vamos lá e tudo. E aí eu fui pedir emprego. Né? E comecei a acionar as pessoas. E não pedi, eu quero ser a mais importante, não. É tipo, você tem uma vaga, eu tô... Preciso trabalhar. É porque eu já tava naquela virada dos 43, 44, 45, quando eles não te veem, e as empresas ainda, não é só televisão, mas televisão mais, porque lida com a imagem, eles te veem como uma pessoa que vai
acabar ou vai minimizar o trabalho nos 50, 52, 55 e tal. É muito do que eles nos veem como mulher quando a gente quer engravidar. Ou a gente tá naquela fase de querer engravidar, mas ainda não engravidou. Aí fala assim, putz, ela vai engravidar, então é melhor não contratar. Ah, ela tá envelhecendo, então é melhor não contratar. Racionalmente, existe uma desaceleração, óbvio. Mas isso você não pode limitar. Mas a empresa é matemática, ela fala assim, olha, X% a desaceleração influenciou, a pessoa ficou mais cansada, ela veio aqui, ela se acomodou, ela não tá mais tão bonita, isso, aquilo. A imagem dela já não é. E outra coisa que me falavam, que o meu tempo tinha passado. Ai, que isso é péssima na América. Tipo assim, mas você já teve o sucesso? Eu falei, tá bom, então eu quero fazer outra coisa. Ou, não, você é muito boa, a gente não pode. E tudo bem, eles estavam me preservando, mas no fundo eu precisava de dinheiro. Uhum. Nesse paralelo, eu já fazia algumas palestras baseadas na história do primeiro livro, que eu fiz meio um raio-x de mulheres pelo mundo, assim, no Oriente, na Europa, um pouco na África, eu fui para todos, só não fui para a Oceania, na América do Norte e na América Central, Brasil. Então, eu fazia palestras sobre isso, mas era uma palestra por ano no Dia das Mulheres, naquela época das mulheres. Eu não tinha pegada, eu também, eu não queria contar a minha história também junto. Essa é uma coisa do jornalista. Uhum. Porque a gente está acostumado, fui treinada a repercutir as histórias dos outros. Contar a história dos outros. Uhum. Só que as pessoas queriam ouvir a minha história também. Entendeu? Então, tudo isso era muito nebuloso, eu não entendia e eu lutava muito. Então, imagina emocionalmente, isso que eu te falei, eu tive várias recaídas de depressão. Até hoje eu sou medicada, porque a minha avó materna, que já faleceu, ela tinha depressão no nível hard, assim. Ela foi internada muitas vezes, vivia sob o efeito de antidepressivo. E eu tive depressão pós-parto. E eu tive depressão lá por volta dos 40, quando eu voltei e meio que tudo desmoronou. Então, o meu histórico de depressão já era alto. Eu já era uma pessoa... Só que naquela época eu nem estudava sobre saúde, não é que eu era uma pessoa extremamente bem informada, mas talvez não bem informada com relação a mim e a minha construção como ser humano. Acho que é isso. Agora, Maria Cândida, você acha que o etarismo feminino é muito pior do que o masculino? Sim. Sem dúvida nenhuma. Porque a mulher, ela tem outras entregas, né? A mulher para ter filho. A mulher é sempre a cuidadora da família, né? Ela para cuidar da criança, depois ela para cuidar dos mais velhos. É a mulher. Quando fala, tem que cuidar de não sei o que, olha, sempre para a mulher da família que ela tem que cuidar. Então, a mulher, ela tem uns intervalos de trabalho maiores, né? E para voltar é completamente diferente. Total. Tanto que eu falo para as mulheres que me seguem lá, as mulheres maduras que deixaram o trabalho por causa de filhos e tal, vocês deveriam fazer o contrato com o companheiro de vocês. Por quê? Porque quando se une, tá tudo bem. É melhor você deixar porque você vai cuidar das crianças e tal, beleza. Aí depois de 5 anos, 7 anos, 10 anos acaba, ninguém vai falar pra você assim, olha, você deixou de trabalhar X e vai fazer essa conta. O que a mulher ouve esse dinheiro, você tá gastando meu dinheiro. Eu tô depositando aí na sua conta. Eu acho que não tem que nem depositar. Deposita no... Eu nunca depositar nada na minha conta e beleza, entendeu? Eu nunca fui essa pessoa de ir atrás, mas a gente sabe, a maioria acaba entrando nesse molde mãe e sai do mercado. Para se recolocar depois, demora uma média de pelo menos uns 5, 7 anos para se recolocar. É difícil. A gente costuma ouvir que a vida começa aos 40. E aí você vira para mim e fala que quando você ligava para as emissoras, eles falavam, seu tempo já passou. Isso. Como é que era receber essa bordoada? Né? Porque é uma porrada no peito. E hoje a gente vivendo até os 80, até os 90 e podendo produzir tudo isso. Como é que você lida com isso? Primeiro, nem todo mundo vai viver bem. A maioria não vai viver bem porque nós somos de uma geração que não fez exercício físico, não faz exercício físico, se alimenta com um monte de fast food, agora não aciona tipo yoga, tudo agora que a gente... Depende, tem gente que faz bastante, né? Meditação, mas essas ferramentas a gente não usa. O que as pessoas falavam não era na lata.
Tipo, o seu tempo já passou. Mas, nossa, por que você não faz tal coisa e tal? Você sabe como é a história, como que é TV? Você entendeu? Tava nas entrelinhas. Tava sempre nas entrelinhas tudo isso, né? Ai, você já foi de tanto sucesso, de repente a vida é assim e tal. Agora chegou um outro... Ninguém nem falava chegou outro momento, eu acho. Não, ninguém falava. O que acontecia? Eu mandava e-mail e mensagem, as pessoas não respondiam. A maior parte não respondia. Quando respondia, falava assim, vamos ver, eu não tenho vaga. Que é meio o padrão, não tenho vaga neste momento. Aí você espera um pouco e tal, 1 mês, 2 meses e tal, manda de novo. Ninguém te recebe para um papo, não existe essa empatia. Entendeu? A empatia da pessoa que já está mais velha num trabalho, ela não é empática com a pessoa que está fora do trabalho. Por quê? Porque ela tá lá no beabá do chefe, que muitas vezes ela sabe que não vai rolar. Em vez de a pessoa... É que ninguém vai falar, né? Vai falar, olha... Acontece isso, ninguém falaria também. Eu não posso culpar as pessoas de não terem falado. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu falaria pra pessoa, e já falei pra pessoa, olha, não vai rolar por conta disso. Eu acho que tem que ser... Porque o pior não é aquele que não é dito, né, Maria Cândida? Porque ainda Você mais fica quem na acredita, expectativa. ainda mais a gente que vem de uma crença. Por que a gente vem dessa crença? Porque os jornalistas, vocês sabem, a gente se dedica 100% da vida. A gente dorme numa emissora, numa Tudo rádio. É notícia na vida. Você tá de férias, tem uma notícia. Exatamente. A gente vive em função de notícia. E felizes os que conseguem ficar até o fim da vida ou se aposentar e ainda continuar fazendo o que gosta. Mas esse mundo é um mundo muito dos jovens, né? Era um mundo muito dos homens. Agora tem muitas mulheres, só que quem manda ainda são os homens, os hétero, branco, aquela história. E ninguém que fala que estou mimimi, não tô nem aí também, né? Uma coisa que me ajudou é que quando eu comecei a voltar e melhorar de saúde e tal, eu sou uma pessoa que eu nunca tive vergonha nem medo de fazer as coisas, assim. Medo talvez mais do que vergonha. Então eu sempre nas minhas reportagens eu falava a real, tudo que acontecia nos bastidores eu mostrava. E aí eu comecei a me diferenciar porque as pessoas falavam, talvez eu fosse, por isso que eu me conecto tanto com a internet, porque eu fosse real lá atrás. Quando eu era moça do tempo, falavam que eu não podia dar risada. Tipo assim, uma risadinha. Porque eu sou uma pessoa muito, né? Eu acho que eu também... Eu acho que eu acho que eu era um pouco over. Vai, também não vou também só fazer de vítima. Mas você tinha espontaneidade que toda repórter precisa, né? Porque senão fica aquela coisa fake também. Não sei, porque hoje as pessoas criam a história. Vou entrar, vou não sei o quê. Eu queria entrar porque eu queria entrar. Sim. Eu gosto dessa experiência. Eu vivo, eu me enfio. Eu gosto, entendeu? Mas só que essa coisa do participativo virou moda, né? Agora é meio até cafona, não sei, eu acho. Mas porque eu vejo o fake, eu vejo que a pessoa não tá afim de estar lá. Espontâneo, não espontâneo, não espontâneo planejado. O que a internet é tudo muito espontâneo. Então, eu surfo muito no espontâneo e isso me dá um prazer enorme de estar livre. E desse teu primeiro livro que você visitou 12 países, 12 Sim. mulheres, quais foram as histórias que mais te marcaram aí? O que te modificou como ser humano? Eu digo que eu fiz uma imersão no mundo feminino. Incrível, sabe essas né? imersões que você fica sábado, domingo? Nem um workshop, é uma imersão por 4 meses, fora de casa. Eu não ficava o mês inteiro fora de casa. Eu ficava 28 dias, voltava uma semana. Por quê? O que a gente fez? Primeiro eu vou explicar. Eu fui. Isso foi pra Record? Foi pra Record. Virou uma caixa de DVD, virou 12 episódios. Naquela época, em 2009, a gente já fez em episódio. Então, foi uma negociação enorme para me deixarem fazer e tudo. Foi uma produtora independente que fez junto, não foi uma coisa... É ótimo. Não foi gente da Record, né? E eu não ganhei praticamente nada nessa época. Então, assim, acho que falaram, deixa ela fazer. Não sei. Vamos ver o que vai dar. Tanto o nosso saco. Ela enche tanto o saco, então deixa ela fazer. E aí, a gente dividiu como produção e pré-produção. Primeiro eu fui para África do Sul. Daí eu fiquei 10 dias lá, voltei. Aí depois eu fui pro Oriente.
Aí eu preciso ver o mapa na minha cabeça pra eu lembrar. Eu fui pras Filipinas primeiro, aí depois eu fui pra Vietnã e depois eu fui pra Tailândia. Aí voltei, isso 28 dias mais ou menos. Aí voltei. Aí depois a gente fez você viu que tudo foi planejado. A gente fez a Europa. Aí foi eu e mais 3 homens entrevistando mulheres. Eu, entrevistadora, mais o câmera, um produtor e um fotógrafo, áudio e tudo. E aí eu fui pra Finlândia, que foi fantástico, porque eu vi muito de sustentabilidade já naquela época, um monte de coisa, sabe? Creches públicas, part-time job, tudo. Qual era a tua pauta feminina, assim? Que mulheres você procurava? As mulheres que fizeram alguma revolução na vida delas. Ah, tá. Já tinha uma... Já. Que não importava a idade, lá diz que elas já tinham feito... E aí eu conto algumas histórias. Mas só voltando aqui, Finlândia, Lituânia, França e Holanda. Aí depois voltei e fui Peru, México, Estados Unidos. E voltei pro Brasil. E fiz Brasil também, 12 aqui. Então, o que eu vi lá? No Oriente, eu reparei muito nesse comportamento da mulher, que assim, por exemplo, as mulheres de baixa renda, no Vietnã, por exemplo, elas já trabalhavam, elas sempre trabalharam no comércio, mas aquele comércio de rua, vendendo coisa, vegetais na rua, os nudos e tal. Elas voltavam para casa, obviamente elas tinham que arrumar toda a casa. Então, a mulher que queria se sobressair um pouco mais, assim, tudo bem, a gente deixa, mas o trabalho da casa é seu, né? Isso é uma coisa... A dupla jornada. Eu não sei como que tá agora, mas eu entrevistei executivas, entrevistei comerciantes, vendedora de pastel e executiva do Marriott lá, sabe? Assim, de vários, assim, tinha de todos os níveis sociais. E aí, elas moram na casa, elas casam e moram com a família, né? Todas as famílias juntos, que é uma coisa muito asiática. Então, eu posso, mas não posso. É até um nível. Na Europa, a Holanda, a Finlândia, muito, assim, era o que assim, hubs já de conversa, pessoas trabalhando em coworking, mulheres já, sabe? E com relação a filhos, elas já tinham muitos direitos de deixarem lugares públicos, creches públicas, em receber esse dinheiro, assim, as leis muito respeitadas. Na América Latina, o que eu vi foi mulheres sustentáculo, que é muito o nosso papel. Sustentáculo, rimo de família, os caras, assim, alcoólatras ou desempregado e não trabalha, e a mulherada lá, né? Elas... no comando da casa. No comando. Né? Eu não sei se a gente eu não sei se é só assim. latino-americano. Será que o latino-europeu também não tem esse papel? Não sei. É aí que tá. Eu tinha que ter uma antropóloga, uma socióloga. Eu tinha que ter pessoas que estudam isso, tentando... Porque, assim, nessas doses, eu tive um papel de ir lá e ver e conversar e tudo. Mas se eu tivesse um estudo... Mas não tem nem estudo não disso. Tem. E nos Estados Unidos também muito... respeitado, já tanto que os homens detestam as mulheres americanas, né? E as europeias me falam que elas são frias. Por que elas são frias? Porque elas colocam limites. Agora eu falando sobre a América Latina, eu fico pensando, será que a gente carrega essa história de ser mãe? Pode ser, né? Eu acho que com de ser mãezona de todo mundo. É uma coisa dramática da mãe. Eu falo do latino-europeu. Italiano. Também, é italiano, né? espanhol. O espanhol, até o português. Que vem das línguas lá. O francês um pouco também. Então, eles têm essa... As mulheres da França, elas não dão mole, não. Então, eles têm essa coisa de eles estarem em primeiro lugar, de eles serem os matronos, de eles... Então, seria muito bom se a gente... Por isso que eu queria... né? E depois eu ia fazer todos os estados, porque assim, a gente tem um país em cada estado nosso. Sim. Mas engraçado, né, Maria Cândida? Você conseguiu fazer isso no mundo e o país não aderiu a esse tipo de Mas produção. eu consegui fazer porque foi um dinheiro que foi na época da Record e da produtora independente, que conseguiu uns merchans e não sei o quê, e eu abdiquei, né? Uhum. Quando eu me tornei, né, a empresária, empreendedora do negócio e fui vender, eu consegui até o benefício de falar assim, olha, isso aqui é bom e tal. Só que eu tinha toda essa negociação de
de imposto, aí tinha que falar com o departamento tal. Eu não sei falar, eu não fui treinada para isso, não entendeu? fomos, Então, eu lembro que quando foi para inscrição e leis e tal, eu paguei uma empresa, paguei uma fortuna, porque eu tinha saído da televisão, eu falei, não, eu pago o que for, não para passar, mas para eles inscreverem direitinho e tal. E, então, assim, eu gastei muito, por isso que eu cheguei e fali, porque eu fui, Mas não, vamos conseguir. É muito meu isso, de não desistir. Mas tem uma hora que você tem que botar um pouco o pé, porque senão você pode quebrar. Agora, o quanto essas mulheres contribuíram para sua reinvenção? Tudo. Tudo. Não, eu vejo uma Maria Cândida de antes, que foi a que teve a carreira até aí, 2009, entrevistando um monte de gente e tal, e vejo uma Maria Cândida depois. Por quê? Todas as histórias eram de, por exemplo, na África do Sul, uma mulher que nasceu, que ainda conseguiu fazer uma... ela tinha uma fazenda que ela ajudava pessoas com HIV, estava a plantar e isso, aquilo. Ela não conseguiu a fazenda sozinha, o marido tinha que assinar ainda. E ela era a empreendedora mor. A outra... Uma que participou dos filmes da Disney, uma menina negra, assim, tinha 25 anos, mas na época do apartheid, ela participando, e ela foi muito julgada na época também. Você tá, né, abrindo tudo, né, se vendendo e tal. Tinha apresentadora também, tinha uma médica que também se formou na época do apartheid, e ela começou a ver, né, ela trabalhava no hospital público, ela começou a ver uma mulher incrível. Ela começou a ver que as crianças, filhos do pessoal, hoje fala com a pessoa com HIV, né, ou dos soros positivos. Dos soros positivos, dos soros positivos, porque é tudo diferente, né? Dos soros positivos, aquelas crianças ficavam órfãs e elas ficavam andando pelo hospital de 3 anos, 2 anos, a pessoa morria, não tinha quem ninguém. Cuidar. E ela abriu orfanatos e assim, ela abriu ONG sobre isso. Então, assim, é uma pessoa incrível. Outra, na Europa, ela era a curadora de um museu de imigração. Ela tinha uma filha, ela holandesa, uma filha Zulu e não sei o quê. Sabe assim? Sei. Referências. Aí eu vi uma muçulmana também na Holanda, que trabalhava com o departamento de imigração, com pessoas que vinham do Marrocos, e ela que sentava e conversava e tal. E aí ela me mostrou a foto do colégio dela. Eu vi a foto do colégio e falei, meu Deus do céu, porque tinha todas as nacionalidades naquele colégio. Eu falei, gente, se eu tivesse estudado assim, porque isso que eu vou ver no mundo é um pouco, essa coisa global, né, é um pouco o que eu queria ter tido na minha base, que é a diversidade. E ela teve na diversidade lá, assim, não adianta, os países que estão mais à frente economicamente, eles vivem outro, né? E também são mais antigos, vivem outros momentos. E aqui a gente está muito no círculo da bolha. Então eu queria voar. E elas foram fundamentais para eu ter coragem de furar a bolha e falar, não quero mais fazer televisão. Você já voltou moldado na tua cabeça tudo. que não, falei, chega. Aquilo não era pra você. Não era porque eu não curto no prato que eu comi. Foi um gatilho pra você. Foi um gatilho. Não que eu respeito pra caramba. A televisão me deu, né, me deu tudo que eu tenho, toda a minha carreira. Então, eu respeito muito. Só que eu sempre quis expandir mais. Eu sempre, em todas as TVs, não é Globo, nem Record, nem SBT, eu sempre tive a sensação que eu estava sendo... No SBT acho que não tanto, porque eu fazia um programa de viagem e tal. De que eu estava sendo meio que... não é reprimida, eu não conseguia... Limitada, você tem uma pauta limitante, né? Então, quando eu queria falar, eu queria fazer, eu queria que me falasse assim, sabe essa coisa do repórter assim, olha, te dou tal, vai pra tal lugar, volta com uma história. Uma história, exatamente. E eu sempre falei assim, me bota aqui nesta rua, que já fizeram todas as histórias possíveis, eu volto com uma história diferente pra vocês. Foi por isso que eu voltei pra Globo. Quando eu peguei meu celular, fui pro YouTube e eles começaram a ver, né? Eu falei, me manda 25 de manda lá que eu vou fazer. E eu comecei a fazer tudo no meu celular. Mas eu conto essa história quando vocês quiserem. E aí você conseguiu realmente fazer o que você queria lá dentro? Consegui. Falar o que você queria. Eu fiz 70 episódios, agora eu saí da TV Globo. Mas esse meu retorno foi muito importante. Por quê? Porque é a maior emissora
do Brasil. Se eu tivesse fazendo, sem demérito, tá, gente? Mas se eu tivesse fazendo tudo no celular, na Rede TV, ia aparecer que era uma coisa meia boca, entendeu? Ah, não tem dinheiro. Quando eu faço tudo no celular e vai ao ar na Globo e não era nem pandemia, era um novo formato que foi linguagem, exigência realmente. minha. Que eles também estavam descobrindo, inclusive, né, Maria? Eu que insisti. Eu sou esta pessoa. Então, assim, tem chefias que não gostam de mim. Por quê? Porque eu sou insistente, Sabe aqueles filmes que você vai... Ah, mas tem isso, mas você não tá vendo. Porque não sei o quê, mas deixa eu ir. Eu sou essa pessoa, a chata. É a minha veia jornalística, criativa, né? E então, eles me liberam, eles me chamaram, porque eles começaram a ver no YouTube algumas coisas. E YouTube é pequeno, meu YouTube, né? Eles começaram a ver e eu comecei a fazer tudo com o celular, o meu celular, e tinha um outro celular que não era de um cinegrafista. Era uma pessoa que estava comigo. Tinha bastidores do teu... E aí me facilitava o corte. Então eu tava aqui, daí eu comecei a ver que eu conseguia fazer coisas no celular e ângulos que um cinegrafista me dava. E eu comecei a sair com o pau de selfie. Eu fazia muito com o pau de selfie, só que o pau de selfie ele nunca aparecia. Mas eu conseguia o movimento, sabe? O movimento pra cá, o movimento pra lá, o movimento andando, o movimento... Então eu comecei a ver que eu conseguia controlar tudo aquilo e foi fantástico. Por quê? Porque na hora da edição, eu não largava a edição. Inclusive não era editado dentro da TV Globo. Era editado por uma equipe minha, que não eram funcionários, mas eram pessoas freela de YouTube que eu mandava. Que já tinha uma linguagem mesmo. Que já tinha uma linguagem, digital. Eu falava. Aí, o que acontecia? Eles tinham uma coisa de respeito comigo. Então, eles não queriam colocar, porque eles se acham menores do que as pessoas de televisão, que eles viram desde criança e tal. E eu falava... Coloca, porque às vezes eles colocavam um pouquinho, mas não aconteceu tal coisa. Que a gente não quis colocar e tal, porque você caía, ou você não sei o quê, ou você falava tal coisa e tal. Eu coloco, deixa que eu corto. Aí eu comecei a inventar umas figurinhas minhas que subiam, porque assim, a TV, não tipo Rede TV, Pânico, sempre foi muito ousado nisso. Mas... As TVs mais tradicionais, você põe uma figurinha, eles põem assim, eu falo que é meia foda. Tipo, tamo inovando, mas não tamo. Tamo inovando. E aí, eles me deixaram, como era uma edição própria, e aí eles aprovavam a edição e falavam, isso aqui tira, ou isso aqui não tá muito não sei o quê. Ou, às vezes, eu colocava umas hashtags grandonas e tinha coisas escritas com a linguagem da internet. Tipo, hoje, meu Deus, é MDS, por exemplo, minha filha fala. Ninguém entende na televisão, né? Ou coisa que tinha um acento no português e na internet meu editor me mandava sem acento. Eu falei, cadê o acento? Ele, a gente não usa com acento. Então, sabe assim, eu tive que ir construindo. Esse programa, esse quadro, chamava Sábado Curioso, chegou a ter 29 minutos no É de Casa. Eram de curiosidades de São Paulo. Então, eu saía com o celular na mão e eu falava, então assim, tudo, Galeria do Rock, 25 de março, tudo que todo mundo já fez, sim, porque eles queriam me mandar, eles não queriam que eu fizesse coisa de mulher. Porque eles falam assim, mas você é tão divertida. E eu gosto, eu tenho uma relação ótima, né? Inclusive somos parceiros e eu vou criar coisas, se eles quiserem comprar, e ótimo. Mas hoje, a minha cabeça já tá... Eu já passei por aquilo lá, entendeu? Eu já fiz uma reserva. Eu me preparei. Eu tô sabendo que eu ia sair da Rede Globo desde setembro. Então, não foi uma... Se talvez não tivesse toda essa decadência, né? Não decadência, mas esse problema o streaming tá concorrendo, a internet tá concorrendo e tal. Eles estão a verba, vamos educar, a verba. Ou estão ficando pobre mesmo, gente. Então, e eles estão tendo que selecionar algumas coisas, né? Todo mundo tá nesse esquema, né? Pouquíssimos são contratados. E eu era contratado, fui 4 anos e meio contratado. Eu comecei em 2019. E chegou um momento que realmente, assim, eu queria falar mais de mulher. Eu queria um quadro no bem-estar, no encontro, bem-estar menopausa. Eu não queria mais sair na rua. Cansa também. Tenho 52 anos, já tô cansada, assim. Queria fazer uma ou outra, mas eles queriam toda hora. Então, assim, foi a fome com a vontade de comer. Eles me... A vida me impulsionou de novo e eu fiquei com raiva da vida, porque eu ia perder aquele meu trabalho fixo, que não me rende nem... assim, perto do que eu ganho na internet. Então, assim, agora eu estou
eu não comecei a internet ainda. Eu falo, não entrei ainda. Porque quando a gente entra explodindo. Rasgando, Eu né? fazia as duas coisas, eu fiquei 4 anos fazendo as duas coisas. Agora eu tô começando a nascer, entendeu? Eu tô começando a pensar conteúdos. Ainda não é, tipo, eu tô em todas as redes, mas não é pensado para todas as redes ainda. Maria Cândida, você vai voltar a esse projeto das mulheres maduras, com 144 mulheres no mundo. Então, só que vai ser mulher na menopausa. Na menopausa. No mundo. No mundo. Porque a menopausa é algo global. A gente vai ter 1 bilhão de mulheres agora, chegando nesse período de climatério, o antes e o pós-menopausa. Então, assim, isso é um assunto que tá rolando no mundo. Pra mim, pegou a minha lá dentro, porque eu me vi com uma baixa produtividade gigantesca. Eu me vi irritadíssima. Eu falei, gente, as mulheres vão passar por isso. E aí eu comecei a falar insistentemente. Hoje eu dou palestra sobre menopausa, eu juro. Olha, eu tenho médicos que falam, você sabe mais que médico. Médico não quero, e não é minha pretensão, tá? Não é minha pretensão ficar dando uma de médica, não. Mas é importante que tenha jornalistas que saibam, que Sim. apurem, e que eu sou mulher e eu estou nesse período da vida, então a gente junta tudo, né? Mas você não vai falar só sobre saúde, você vai falar trabalho, você vai falar qual é o teu enfoque. Porque assim, a menopausa, ela entra com tudo e a mulher, isso aí, ela perde a maioria, mais de 90% perde a produtividade. Sim. Porque tem muitos sintomas. Então, eu quero fazer um mapa de como, por exemplo, sabe aquela série Zonas Azuis dos centenários, que tá na Netflix? Eu quero fazer mais ou menos parecido com a menopausa. O que a nutrição, por exemplo, na Ásia, essas mulheres, elas comem mais ou menos isso, a dieta delas. Será que elas têm mais sintomas? Será que elas têm menos sintomas? Eu vou entrevistar médicos também, médicas, né? E também alguém de farmacêutica, ver o que está sendo feito e tudo. Então, assim, estilo de vida. Eu vou muito nesse caminho, porque a saúde hoje é sobre estilo de vida, é sobre bem-estar, é sobre como a gente está se cuidando para essa segunda fase da vida. Então, eu quero fazer um mapeamento de continentes e um pouco o que eu puder, né? Eu deveria ser super financiada para fazer um negócio desse, mas não sou. Eu vou começar autoral mesmo. Eu vou começar no ano que vem. Eu já vou estar na Amazônia filmando em julho. Por quê? Porque eu vou fazer um piloto. Porque eu quero saber também a influência dessas ervas e tudo, como que elas estão sentindo lá no lugar na floresta, né? Não tô falando nas cidades, né? Tô falando na floresta mesmo. E como é que essas lobas entraram na sua vida e você resolveu liderar essa matilha aqui? Como é que é essa história? Então, o loba é uma coisa que tá aí há muito tempo. Né? Esse arquétipo, ele tá aí há muito tempo. E, de repente, eu comecei a me ver muito comecei a ler o livro Mulheres Correndo com os Lobos, né? Não é? Mulheres que correm, estudar sobre mulher e tudo isso. E aí eu me identifico muito, porque a loba também é chamada essa mulher que tá passando dos 40 e tal. E eu falo nesse livro, eu estou nos 50 escrevendo sobre 40. Por quê? Porque eu acho que a grande sacada é o planejamento aí nos 40. Se você não fez nada com relação ao seu estilo de vida, com relação à sua vida, sua independência financeira, gente, 40, assim, tá na hora de começar, pelo amor de Deus. Porque lá nos 50 você vai ter muito sintoma, provavelmente de menopausa. Mas não talvez é um você esteja sozinho. Né? Pra mercado porque de a gente vai trabalho, não. Que eu digo, a mulher, ela querer parar por conta da menopausa. Isso não Tem mulheres limitante. na Grã-Bretanha que estão parando. Na menopausa? Deve ser mulher rica, né? Porque óbvio, né? Porque só que tem mulheres que elas suam, que tem o fogacho, que elas suam. E numa sala de reunião, por exemplo, eu tô aqui, eu começo a suar, mas suar assim, de querer tirar. Não é suar. É suar de querer tirar tudo, de falar, meu Deus, de ficar vermelha aqui. Elas começam a se sentir muito mal. E isso, numa sala de reunião, só com homem. Eu já passei por isso. Então, e aí, como você lidou? É terrível. Não, você começa a tomar remédio e hormônios para poder, né, trabalhar, porque eu, por exemplo, eu não estou na Grã-Bretanha e eu tenho que trabalhar. Assim como você, nós temos uma independência financeira que também é uma coisa muito importante para a mulher, a gente sabe disso. Ainda mais nessa fase da vida. Sim.
a gente ficar dependente de alguma coisa é muito complicado. Muito. Então, nós temos que ter essa independência financeira e aqui a gente não pode viver só de aposentadoria, né? Você Não, também sabe disso. Então, temos esquece. que trabalhar. Então, assim, limitar a menopausa ao mercado de trabalho é uma coisa meio complicada. Não, mas a maioria vai ter muitos sintomas que vai comprometer muito do trabalho dela. Por causa... Tem mulher que, na menstruação mesmo, já tem um debate sobre isso, a menstruação, tem mulher que passa muito mal. Sim. E tem mulher que passa muito mal com a menopausa e a gente não tem nada no SUS. A gente não tem. Isso é complicado. Né? Eu mesma falei com o Ministério da Saúde, eles passaram uma série de coisas, eu passei para 3 médicos confiáveis, que era assim, era creminho para ressecamento vaginal, e não é, e assim, eles passam para jornalista muitas vezes, e isso é uma coisa que não é de tal governo, Não, até esse governo é mais aberto do que, né, para pobreza menstrual, tudo isso, mas é uma coisa que só tem homem branco lá, assim, a gente não tem diversidade no Congresso. Para eles, assim, e eu não tô querendo explicar, tá? Porque, ai de mim também, se quiser explicar os caras lá no Congresso. Aí, não quero. Mas precisou de uma... Agora tem uma lei que tá em aprovação e tal, pra colocar coisas no SUS. E teve que ser por via de um homem. Eu não sei o nome dele, mas foi uma bancada feminina que, por assuntos de mulher, elas se reuniram, né? E começaram aí, é uma boa coisa aí na política, porque elas estão se unindo, porque tem coisas da nossa saúde que eles não têm a mínima ideia. Não tem. Agora, você é palestrante de mulher. Sim, palestrante de mulher é ótimo. Para as mulheres, né? Eu posso falar para homens e mulheres, mas sempre o meu foco será Agora, mulher. Durante a palestra, o que você percebe, qual é o perfil da mulher que demora mais para cair a ficha que ela não pode ter dependência financeira? Essas mulheres que estão em palestras e que, por exemplo, que são pequenas empreendedoras do Sebrae, pelo Brasil, ou de empresas, elas já estão ligadas no movimento, né? Uhum. Então, elas já estão ligadas. Agora, o que é a mulher que está em casa, de repente? Mas o que eu vejo, o que todas têm em comum? Elas não acreditam que elas podem, né? Isso parece também, piegas, não sei o quê, mas é uma fragilidade feminina que já vem historicamente. Então, assim, ela sempre se coloca abaixo. Eu falo que a mulher, a gente recebe um elogio, vou falar uma coisa boba, mas a pessoa vai entender, que qualquer um, de criança a adulto a velhinho. Você fala assim, que blazer bonito, né? Daí a mulher fala assim, esse blazer eu tenho há 10 anos, né? Justifica, né? Ele tá bonitinho, mas ele tá já muito velho já e tal. Como se ela justificasse que ela tá bonita. Né? Por isso que na minha internet eu falo, sou bonita, sou gostosa, sou inteligente, sou tudo. Por quê? Porque daí elas me vêm falando, eu também sou. Agora tem um movimento, né, das mulheres e tudo. E eu acho muito bom, porque cada uma que se liberta um pouco, porque, assim, esse é um treinamento. Sim. Não é uma coisa, porque, assim, sempre você vai dar um passo atrás. Num relacionamento você se cala muitas vezes. Eu já me calei, eu já fui essa mulher que se calou. Você acha que a mulher se acomoda nesse quesito? Não sei, acho que sim. Eu acho que a gente se acomoda porque a gente vê que não tem muita saída. E se você não tem uma personalidade muito forte, se você tem forte, você bate de frente com muita gente e às vezes não consegue trabalho mesmo, porque você bate muito de frente. Os homens têm muito medo, até no trabalho. Né? É assim, vamos dar um pouquinho, deixar ela falar um pouquinho, mas nunca é você que manda. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente, assim, chega uma hora que você fala, pra que lutar? Já tem movimentos. Tem movimentos, mulheres que falam assim, eu quero ser dona de casa, dane-se. Então, mas eu tenho uma... não, que eu acho que é ok, se quiser ser dona de casa também, ok. Então, mas tem o seu dinheiro, porque esse cara vai te largar. Você vai envelhecer, ele vai te largar. Eu tô falando. Assim, ele vai te trair, te largar. E se você fecha o olho e sustenta a vida inteira, ou se ele se aventurar muito e ficar muito apaixonado, ele vai te largar e ele vai falar, tô dando dinheiro pra você, pra te sustentar. Mas você não acha que é até um pouco inconsciente da mulher? Porque a gente escuta desde criança que a mulher é o sexo frágil, não é? Sim. Você fica escutando isso, então você já não põe a mulher numa situação de fragilidade? Não, e tem um outro quesito aí. A mulher, principalmente a latina, ela sempre tem um homem como maior que ela.
Então, porque eu não nasci em outros lugares, então, assim, eu não... Não, mas assim, a mulher quando cria, mulher e homem, numa passagem de bem-estar, ela sempre vai pender para o homem porque ele é o chefe de família. E, na verdade, é a mulher que é a chefe de família, mas ela nunca recebe a mais para isso. Ela tá isso sempre é verdade. na migalha. Mas eu não acho que é uma competição. Isso eu quero deixar muito claro, eu não acho mesmo. Não, e não tô pagando pau pra não. ninguém, nenhum cara. Porque eu não pago pau, assim. Mas eu não acho que é uma competição. Eu acho que se a gente conseguisse caras mais desconstruídos que realmente ajudassem, ou a gente achasse um caminho para que a gente não ficasse tão exausta, e eles também não quisessem o protagonismo o tempo todo, até hoje. Eu faço reunião muitas vezes, e eu acabei de fazer um evento que... A pessoa, um homem, ele olhava sempre para o homem. Ele me chamava sempre em poucos... E quando ele me chamava, aí eu entro e eu falo o tempo todo. Por quê? Porque me deixou calada lá. Porque você sabe que você vai ter aquele momento. Então eu vou... E falo, acho que por isso que eu tenho essa ânsia. Não aqui, porque vocês que eu sei que eu tô falando. Mas que essa ânsia, porque... Eu tive um outro evento que eu fiz, chamavam todos os homens, eu fui a quinta, daí eu falei assim, olha, me esperaram porque eu falo muito e tal, mas agora eu vou falar tudo que eu vi, eu falo mesmo, então às vezes eles ficam assim, sabe? Mas tô nem aí, porque hoje o meu dinheiro não vem de um lugar só. Ele vem de vários lugares. Então, assim, não tem palestra, eu tenho publicidade. Não tem publicidade, eu tenho não sei o quê. Não tem... Pode ser que eu caia, pode ser que eu venha aqui falar, olha, tô sem nada, falei outra história pra vocês daqui 5 anos. Mas eu consegui entender lá naquela época, depois de 7, 8 anos aí, perdendo coisas físicas, materiais, que a gente não pode. O que meu pai sempre me falou. Não coloca moeda. Como que é? Moeda? Todos na mesma cestinha. Na mesma cestinha. Isso a gente ouve desde pequena. Mas não, você trabalha para um só. Aí mudo a diretoria, fala, não gostei, não sei, tá demais, tá over. Porque eu sempre fui taxada como over, né? Eu sei que eu sou over. Mas, quando as pessoas são inteligentes, elas me pegam pelo criativo. Que eu sou aquela, sabe assim, eu não paro, eu trabalho sem parar, eu sou muito criativa. Mas não, é melhor você abafar... Porque enche o saco, né? Fala demais. Mas dá trabalho. Você também já ouviu. Você não ouviu isso? Dá trabalho. Em relacionamento também dá trabalho. Lógico, opa. Mas você também não acha que essa liberdade sua de falar do teu sucesso, do teu fracasso, das suas dificuldades, essa espontaneidade de falar tudo isso também virou uma arma e uma conexão com as pessoas? Óbvio, só que agora, quando eu tava lá... sem dinheiro, sem nada, você acha que eu tinha essa fala? Não, é porque agora eu me restabeleci. Você saiu da vítima pra ser exatamente, eu passei de novo pela maior emissora do país, construí 70, 75 episódios com a minha autoria, dei minha marca, saio muito bem, tenho 30 anos de carreira agora, financeiramente estou estável, entendeu? E agora eu tenho, mas quando a pessoa tá com depressão, falam milhões de... né? Você vai acreditando nos nãos que você ouve. Esse é o lance. Às vezes a pessoa fica desempregada um pouco, 2 anos, 3 anos, por quê? Porque guerra não sei aonde, porque o Brasil é esse Brasil, porque porque de repente você teve um problema de saúde e a família, sei lá, você tá cuidando uma mãe com Alzheimer e tudo isso, você tá lidando com muitas variáveis. Então 3 anos é até, não sei, não vou falar que é pouco, mas você entendeu? Só que a gente não coloca, a gente vê, não, é só uma merda. E o que você fala para essas mulheres que estão passando por isso Tudo agora? isso. Ou para quem tá assistindo a gente tá passando por isso agora, né? Para virar essa chave e não acreditar nesses nãos. Tem uma coisa muito prática que eu faço, que eu falo até no livro, que é a tal da linha do tempo. Que a gente, jornalista, a gente sempre fez linha do tempo para notícia. Sabe, aquelas coisas de datas. Então, quando eu tô meio perdida, que eu não tô o tempo todo, também eu falo, não, porque toda hora eu tô redesenhando
minha carreira. Toda hora eu tô porque como é o business plan, a gente refaz a cada mês, 2 meses e tal, porque tudo, assim, eu tenho pessoas que me ajudam, que estão comigo, mas é tudo que vem da minha cabeça. Então, aquela coisa do ecossistema e tal, eu vivo fazendo, pra ver como que eu tô alinhada, o que eu não tô alinhada e tal. Então, quando eu fiz a minha linha, eu fiz, na época de muita virada, eu fiz a linha do tempo de anos, e eu punha pra cima e pra, assim, coisas que tinham acontecido na minha vida pessoal e no meu trabalho. E aí eu fui fazendo todo um mapeamento por datas de aonde, assim, de repente eu tava com vários problemas, tive um relacionamento, pessoas tóxicas, que pode ser amigo, pode ser, que me deixaram pra baixo, eu caí de novo. Então eu fui tentando mapear um pouco do jeito que a gente faz com notícia, a minha vida, e quando emocionalmente eu caí, se esse emocionalmente estava ligado profissionalmente. E eu achei muitas coisas que acho que se a pessoa faz, e eu deixei 15 dias, a primeira vez que eu fiz definitivo, assim, eu deixei, sabe aquelas coisas do armário? Sabe que você vê em filme americano, escrevendo, tendo num coworking, não era no coworking, né? Era no armário. Mas isso não funciona no computador, acho que você tem que fazer. Fiz físico mesmo. Físico, olhando. E eu fiquei 15 dias olhando. E também outra coisa que as pessoas podem lembrar. Sabe quando as pessoas vão, o policial, o detetive, vai pegando o suspeito? Exatamente. Então, isso na prática funciona muito com a gente entendimento. O que eu tava fazendo? Porque a gente esquece. Verdade. E esquece das coisas boas que você fez também. E de como você é potente e como você chegou até aqui num mundo que não foi fácil desde sempre, né? Num país que não é fácil desde sempre. Então, quando eu falo para elas e conto um pouco dessa, até eu preciso pôr num PowerPoint melhor essa história, porque para ficar visual, né? Eu consegui entender, né? E aí é um trabalho. O que te limitava, o que não te limitava, né? Então, é claro que isso não é 100%, mas junto com terapia, junto com não sei o quê, e junto com o entendimento, mas o foco você, e não o outro. Você pode estar trabalhando para o outro numa empresa e tal. Dá 50% do seu tempo para você e 50% para o outro, e vai diminuir. Isso que eu comecei a fazer com a TV. Eu fui diminuindo o meu tempo, e foi um sofrimento para mim. Porque, assim, o que eu queria é na hora do WhatsApp, assim, vi uma notícia no WhatsApp, olha, vamos falar sobre isso, vamos não sei o quê. Eu comecei a falar, não, calma. E eu comecei a dedicar muito do meu tempo para mim, para minha construção. Até a hora de eu me tornar mais, não que eu seja mais forte que a TV, nada disso, mas que me desse financeiramente, que eu me sentisse livre. Estável para poder sair, né? E volto a falar, não sair por livre e espontânea vontade. Teve um movimento do universo também que me empurrou. Mas hoje eu vejo que foi muito importante ter me empurrado, assim, porque agora eu tô tomando mesmo o corpo. Isso que eu te falei, eu tô nascendo. E essa liberdade que você tem hoje, você pagou esse preço. Como é que você enxerga isso hoje na sua vida, né? Você tem a liberdade de fazer a pauta que você quer, vamos dizer assim, de falar no canal que você quer. E falar o que né? quer, e falar o que quer. Dinheiro. Exato. E você pagou esse preço, você pagou esse preço pra chegar aí, né? Paguei. Tive que me calar muitas vezes, tive que ouvir um monte de coisa, assédios, Bobagens, milhões de assédio moral, assédio sexual, assédio, tudo, e ainda me calo. Porque se eu fosse falar tudo que aconteceu, podia escrever um livro. Eu falo que em 80 anos eu escrevo um livro sobre muitas coisas que a gente teve que passar. Mas foi o preço. Para estar lá, não em tudo. Entendi, claro. Né? E que a maioria das mulheres, ou todas, tem que pagar. Quando eu caí financeiramente, por isso que o marco é muito a grana. Porque é a grana que você não tem e que o seu ex vai te jogar na cara. Assim, é para uma viagem para lazer e tal. E não que eu seja rica milionária, mas é talvez eu seja. Porque eu já tô crescendo. Mas é o mínimo de você poder lidar com a sua vida assim. Hoje eu não tenho mais medo de falar nada.
Antes eu até ia, e talvez por isso que agora eu comecei a ficar mais atraente para veículos e tal. Eu falei, eu só volto para TV como entrevistada ou para streaming, né? Porque no meu projeto, o meu projeto de mulheres da menopausa pelo mundo é pro streaming. Uhum. Então tô começando a construir para apresentar pro streaming e tudo isso. Então, não é que eu larguei o vídeo, não. É que eu vou optar por outras coisas. Você tá podendo escolher suas batalhas agora por conta disso. Tô podendo escolher, mas sempre de olho, né? De olho no que tá acontecendo. Mas hoje eu tenho mais pé no chão. E eu também reduzi recentemente muito da minha vida. Todas essas coisas que eu falo para as empreendedoras, eu falo, por que essa mulher tá falando? Mulher da televisão falando. É porque realmente eu passei. Na pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia, eu aluguei uma casa muito grande, porque eu ia fazer podcast, eu fiz alguns podcasts lá, ia ser estúdio, ia ser casa, ia ser escritório, ia ser tudo. Acabou que as pessoas não iam, porque na pandemia as pessoas entenderam que pode fazer tudo de todo lugar, e eu não construí assim, por exemplo, aqui, tem toda uma acústica e tal, então eu não construí para alugar também. Uhum. E aí eu morria todo mês com muita grana. O que eu fiz? Falei, tô saindo da TV e tal, mudei para um apartamento pequeno, sou eu e minha filha, não tem trabalho, muito trabalho, tudo meu é funcional. Tudo. Eu tenho uma máquina de lavar e secar que não faz barulho. Tudo. Todas as gavetas, assim, eu mandei fazer gavetas, todas conectadas, tudo. Até roupa, eu tenho menos roupa, porque eu sou muito ligada nessa coisa de sustentabilidade e tal. Eu quero me treinar para ser um ser humano do mundo que é um mundo que está se apresentando aí. Então, por que eu reduzi? Porque eu posso investir em outras coisas. Sim. Inteligência artificial, agora, quem não estiver na internet ou no digital, ou mapeado pela gente, eu ponho no chat GPT, ele não sabe que eu escrevi esse livro. Então, eu vou ter que ver um sistema que vai ter que falar para a inteligência, entendeu? Talvez tudo, ter que mapear o que eu já fiz. Isso é uma grana ainda, porque naturalmente vai acontecer, mas para eu chegar na frente eu vou ter que investir. Então, hoje, eu prefiro investir num negócio desse do que investir numa casa, por exemplo. Né? O meu carro, agora que eu troquei meu carro era de 2013, eu troquei meu carro agora. Por quê? Porque todo mundo usava meu carro, as pessoas que eventualmente estavam fazendo coisas comigo e tal, pra produção, pra não sei o que e tal, e eu nunca liguei também. Eu falo, eu quero ter um carro voador, assim, eu quero ter uma moto. Eu quero ter, mas não dá, ainda não tá, né? Então, daí eu troquei porque tava muito desvalorizado. Daí agora eu troquei, falei, não, tá na hora, que pneu caré. Aí eu falei, não, porque já troquei. Aí, pra eu trocar de novo, eu ia gastar mais. Eu falei, não, vou trocar. Mas eu aprendi a ser econômica também nas minhas coisas. Eu não sou uma pessoa que gasta horrores. Eu tenho uma coisa boa, outra boa e tal, mas não sou uma pessoa que tô o tempo todo gastando. Você aprendeu a dar prioridade para algumas coisas, né? E a minha empresa, é a minha maior prioridade. Porque eu sei que é daqui. Eu queria ter uma moto elétrica, por exemplo. Aí eu fiquei pensando, eu ainda quero, ainda tô pensando, o capacete, aquele bem, não aquele capacete que fica aqui, ele te protege. Mas se eu perder a minha cara, hoje falam cara, né? Aqui, o meu rosto, a minha fala, meus movimentos num acidente, eu perco dinheiro, eu perco. Você é o seu produto. Eu vou me reinventar de tentar fazer, mas pra que eu vou? Entendeu? Então, hoje eu já penso um pouco nisso. Arrisca menos, né? Porque a gente tem que se proteger também, porque nós somos a nossa marca, nós somos a nossa empresa, não tem como. Eu fiz um seguro não é seguro de saúde, é tipo uma previdência que tá no seguro, minha voz, que tá no seguro, uma série de coisas que são fundamentais. Só que eu não me via assim. Aí que tá. Eu me vi assim, Você era produto dos outros, né, Maria Cândida? Agora você é o teu produto. Então, por isso, demorou tempo. Mas assim, quem ouve, por exemplo, quem me ouve aqui na internet, ouvir toda essa história e tá prestando atenção, fala assim, putz, será que eu tô pensando muito no outro também? Será que tá na hora de eu
de eu dar uma, assim, começar algumas coisas e tal. Não sei, entendeu? A pessoa vai avaliar. Naquela época que eu caí, em 2009, a internet estava começando. Não tinha ninguém falando nem de mulher, nem de nada. Era só jovem entrando no Facebook. O pessoal que entrou em 2010, acho que o Felipe Neto entrou antes, acho que até de 2010. Mas outras pessoas, a Natália Arcuri, por exemplo, que também jogaram ela, pegaram a ideia dela na Record e ela foi saída, né? Ela saiu e se reinventou. Ela tem 5 milhões de pessoas ou mais incrível, na internet. Então, assim, ela é uma super empreendedora. Quem começou lá atrás, conseguiu pegar a internet ainda, os canais, eles... como fala, compartilhando com mais facilidade. Né? Então eles eram únicos ali, né? Não tinha tanta todo mundo tava. competitividade. Agora, você pega, assim, você faz coisas interessantes, as pessoas não veem. Né? É como ter uma grande matéria e não ir para um jornal. Assim, sempre eu aprendi isso. Não adianta você estar no jornal do dia a dia. Você faz uma super matéria, não chega ou demora para editar. Acabou. A gente fala, matéria lixo. boa é matéria no ar. Exatamente. Isso aí. Matéria boa, matéria no ar, porque no outro dia é outra coisa. Agora, quais os sinais que acha que temos que perceber quando nós entramos no declínio profissional? Boa pergunta. Ei, entramos no declínio? Aí que tá. Que declínio? Essa é a minha pergunta. É você se achando no declínio ou as pessoas te achando no declínio? Você vendo que você não tem a mesma representatividade dentro do teu campo profissional. Então, você tá me respondendo isso daí. Então, mas quando as pessoas não começam a... Sabe, quando você vê que as coisas que você sugere, elas não têm tanto eco, quando as pessoas não têm tanto interesse por você, tudo isso, eu acho que as suas falas, é uma reinvenção diária numa empresa, né? É uma reinvenção o tempo todo. E também construção de limites, mas eu acho que a idade, infelizmente, eu tenho que falar isso, ela delimita muito essa decadência. Não que você seja decadente, mas que a empresa te olhar do olhar. É. Eu acho que ainda é muito assim. É aí que tá. Não estamos acostumados em ver pessoas mais velhas no ar. Homens vimos, né? Mulheres mesmo. Mulheres, mas assim, na nossa época, tem a Gabi, Marília Gabriela, que é soberana, mas mesmo assim... Já não tá tanto no ar, né? Não, e ela se reinventou totalmente, né? Mas teve momentos que ela também teve que fazer coisas que eu acho... Que eu via, que ela não queria... Assim, via na cara dela, pode ser que não seja, mas... A Silvia Popovic tá aí na internet... Mas você acha que a Silvia não queria um programa? Claro que queria um programa que ela fazia, que nem daquela época. Não acho que a TV absorve uma estrela como a Silvia Popovic, sabe? Não acho, não tem mais espaço. Mas mesmo porque, né, Maria Cândida, o grande público mesmo não está mais ligado na TV, né, aberta. As pessoas mais velhas, sim. Mas né? muito pouco, né? Mesmo assim, eu acho que a pro internet Brasil ainda tem bastante gente, por isso que se mantém. Eu acho que a última dessa leva, não jornalista, mas de apresentadora, né, soberana, assim, é a Ana Maria Braga. Eu acho que é a última aí. E né, era que a Glória Maria, né? Que conseguiu se manter aí mas a Ana Maria, ela ainda carrega, mesmo assim, ela é substituída nas férias. Quando eu era lá da Record 95, não sei o quê. Se substituíssem Ana Maria Braga ou Claudete Troiano, essas mulheres que foram... Né, que tinham programas de 4 horas, 5 horas às vezes no ar, elas não deixavam, elas gravavam, outubro já estava gravando, o Natal já estava gravando. Por quê? Porque não era substituição, não vai. Por que substituem hoje? Porque você mostra que, né, que a audiência é da mesma e tal. A Ana Maria, ela vende muito. Eu acho que isso que a mantém no posto que ela tá. E ela vende muito porque ela construiu uma carreira lá em merchandising e não livre.
A Ana Maria sempre foi uma mulher inovadora. Ela fala umas coisas na internet aí que, pelo amor de Deus, mas é porque ela não vive a internet, né? Você vê que ela não vive. Mas, então é uma coisa bem old fashion às vezes e tal. Mas ela é uma mulher de muito respeito. Eu acho que tá finalizando essa onda. Mesmo que eles coloquem outras mulheres e tudo, sempre... tipo, eu posso te tirar na hora que eu quiser. São mais substituíveis. Ana Maria já não é assim. É assim, substituindo a Ana Maria, não em férias, nada disso, mas é uma mulher que tem peso comercial. Sua filha tá com quantos anos? 18. E qual é a mensagem que a Maria Cândida, mãe, deixa pra essa menina, ensinando ela dentro de casa, desse mundo que ela vai pegar aí pela frente? Que ela já trabalha, já trabalha. Exato. Ela tá na faculdade de nutrição, tá no 2º ano. Agora ela trabalha para uma empresa que chama Good Day, que eu também não conheci, vocês não devem conhecer. Não. G-U-D-A-Y. Que é todo produto wellness, creatina, tudo de fitness. Ai, que legal. E ela tá numa feira. É o primeiro trabalho dela, assim, ela vai ficar na feira 4 dias. E ela pegou... É muito legal isso, mas eu acho que isso vem de valores. Entendeu? Pegou um pessoal de empreendedorismo. Uma menina que é a porta-voz, né? Super fitness. E ela bomba no TikTok. Eu acho que eles até aí nos bastidores devem conhecer. Esqueci, City, eu acho. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas ela é bem bombada e tal. E eles chamaram a Lara pelo TikTok, porque viam coisas que ela gosta de esporte e tal. E ela é tipo uma faz tudo. Ela também já foi estoquista de loja. Ia no correio, ela me mandava foto. Mãe, vou no correio agora porque é a pior coisa do mundo. Mas é muito bom, né? Eu tenho que fazer tudo. Embora eu acho que ela é muito privilegiada e tudo, mas é uma menina que tá aí na luta. E ela vê a mãe o tempo... E o pai também na luta, né? Mas ela vê a luta diária, quando é chorar, não sei o quê. Às vezes ela vê. Então, eu acho que isso fica muito, não é? E assim, o que eu gostaria é que ficasse do valor do trabalho. A gente acabou de falar como o dinheiro... ele é importante para nossa liberdade. Então, eu queria muito que ela entendesse que ela pode fazer e que ela pode fazer o que ela quiser, ainda mais que ainda tem gente que pode ajudar e tudo. O que ela sofre, acho que às vezes é assim, porque filho de não sei o quê, entendeu? De não sei quem. Eu acho que os filhos, às vezes, eles sofrem... carregar essa bagagem. É muito chato você... Tanto que ela faz uma coisa totalmente diferente. Não é que é totalmente diferente, mas... sabe aquela coisa? Você vai seguir a mamãe, né? Sabe? Chato isso, né? Maria Cândida, o que você mudaria na sua jornada? Na minha jornada? Então, hoje eu tô me abrindo pro amor, sabe? Uma coisa que eu não me abria. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, eu não namorava, assim... Eu optei totalmente, assim, dos 20 aos 20. Casei com 29, mas, assim, eu tinha uns casinhos, assim, dos 20 a 29. Não tinha namorado, porque minha vida era trabalhar. Não, eu tô rindo com ele que eu escrevi um livro agora, recentemente. Eu começo falando isso. Porque a gente quer focar na carreira, né? Então, é porque eu gosto do meu trabalho, é aí que tá. Eu gosto de tudo isso. Então me dá um prazer tão gigante que eu acabo fazendo com a intensidade que eu tenho. A mesma, assim, tipo um jogador de futebol. Ele pode ser um super craque no campo, só que ele é uma decadência na vida emocional. Por quê? Porque é a intensidade que ele vai aqui, ele vai ali. Ele vai nos dois lados. E aqui, às vezes, daí quando ele vem, ele quer coisas que ele não consegue reconhecer algumas coisas. E eu passei por muito período de não reconhecer pessoas bem tóxicas na minha vida, sabe? Então, problemas patrimoniais, até de emprestar e de acreditar, né? Eu tive um casamento muito bom, durou 10 anos. E a gente terminou super amigo, o pai da minha filha. E depois eu entrei numa avalanche emocional de pessoas que não tinham nada a ver, e sozinha, e depois não sei o que não tem nenhum problema, mas de escolher pessoas que não tinham nada a ver comigo. Talvez buscando coisas que não... que eu mesma... mudar totalmente, mas a gente não muda. Então, né? Eu acho que hoje eu tô reescrevendo a minha história também, pessoal, aí. De me dar mais espaço pessoal.
e dividir um pouco a minha vida profissional, embora toda pessoa, assim, o meu companheiro, ele sabe que eu vou fazer esse projeto, ele sabe que eu vou viajar, ele sabe, né? Eu também não quero morar em casa junto de jeito nenhum. Então, tudo isso. Eu sou bem assim, porque, sei lá, acho que é proteção. E se você pudesse deixar para as pessoas que estão assistindo a gente agora, uma dica de ouro, assim, a dica de ouro para a mulher, para esta loba ou para essas mulheres aí que você encontrou, qual seria essa dica? Então, essa coisa, eu poderia falar, acredite em você e tal, mas eu quero fazer uma coisa prática que eu já falei aqui. É a linha do tempo. Agora, depois que você pega 2 dias na sua vida, 3, escreve num caderno primeiro os anos, e cada ano, depois você vai dividindo por meses, o que realmente foi importante para cima e para baixo, né? Momentos de para cima e para baixo. E aí você vai fazer essa linha do tempo na horizontal, como se fosse numa revista mesmo, histórico, e eu acho que você vai descobrir muita coisa. Você vai aprender a se valorizar, por que você chegou aqui, que não foi por acaso, e também entender movimentos à frente. Então, hoje eu tô muito na linha prática. Maravilhoso. Tô muito racional. Maria Cândida, o que é ser uma pessoa gigante? Que é ser uma pessoa gigante? Eu não me sinto gigante, eu me sinto parte da vida, né? Eu faço o que eu acredito, eu realmente não me sinto absolutamente não, de jeito nenhum. Eu me sinto indo na maré e lutando e remando e fazendo parte e ajudando quem eu posso ajudar e assim, eu me sinto nesse mar aí. Não me sinto gigante, eu não me descreveria assim. Embora eu fale que eu sou gostosa, bonita, não sei o que, inteligente, não sei o que e tal. Mas gigante, eu não consigo falar que eu sou gigante. E o que faz um ser humano ser gigante, então? É a sua história de vida, né? Alguma coisa. E não precisa ser uma história de vida para os outros, né? Acho que se aquela pessoa, isso que você falou, se aquela mulher, ela quer ser mãe, ser uma dona de casa, dedicada, ela tá feliz, ela é uma gigante, porque ela tá ali lidando com as coisas do seu dia a dia e talvez coisas muito mais estressantes do que a gente, assim, que trabalha fora, né? E quem quiser encontrar o seu livro, Lobas, Guia para a Maturidade com Excelência. Não é bom? Guia para a Maturidade com Excelência, não foi bom? Não é maravilhoso? É muito marqueteiro e é muito bom. Porque a pessoa já lê e já fala, meu... É isso, já quero. Vai na Amazon, tudo digital. Hoje as livrarias, elas não têm, não adianta que elas não têm, só esses best-seller grandão. E eu não cheguei a best-seller grandão. Porque você vê que só tem muito homem nos best-seller grandão, né? E eu não tenho uma fala, tipo, como ficar rico em uma semana. Não dá. Eu nem tenho essa história. Minha história demorou pra caralho pra dizer, desculpa, mas pra ser construída. Então, acho que não tem... como ser uma loba de sucesso. Então, uma loba de sucesso, pode ser. Mas lá no Maria Cândida TV... que é minhas redes todas Maria Cândida TV. Então você vai lá que tem o link. Mas a Amazon tem, e aí você vê, e também deve ter em sebo. O Mulheres que Brilham não tem edição nova, mas ele tá em sebo. Então você acha por R$10 o Mulheres que Brilham, muitas vezes. Tem que reeditar, né? Porque baita história. Então, mas só que reeditar hoje... Se reeditasse hoje, eu tinha que ter um estudo sociológico que me acompanha. Sabe assim, eu queria trazer alguma coisa nova. Ia ter que atualizar de alguma forma. E aí já não é uma... Então, daí já é um... Eu não sei. Eu quero disponibilizar também, mas muita gente, as pessoas que vendem livro, né, as editoras e tudo, eles falam, não tem que disponibilizar de graça para as pessoas, tem toda essa coisa de, você tem que vender, né, eu também aprendo isso, que não então pode... faz um pacote, quem compra esse ganha o outro. Então, eu vendo muito em palestra, é que eu não tenho outro o suficiente, por isso que eu falei que tem em sebo. Eu tenho, acho que uns 2 Mulheres que Brilham, tipo, minha mãe e comigo, porque foi o que sobrou, o que ficou. Esse não, esse a gente pode reeditar e lançar, né, eu tenho alguns ajustes aí para fazer até, mas esse daí tá rodando. O próximo é um planner. O próximo já é um planner. Sabe planner? Sabe aquelas que você... Sim. Tipo uma... Planner depois dos 40, né? Eu não sei se eu faço só menopausa
ou se eu faço a reinvenção depois dos 40 e é um planner pra mulher, assim, com... Porque tem muita mulher que entra na menopausa com 50. Não, a mulher, 52, a base 54, 50. Isso já é menopausa tardia. Aham. Mas tem mulher que entra. Então, eu não sei, precisava de 2 planners na realidade, mas eu tô vendo como Mas fazer. vai ser uma coisa mais prática. Prática. Pra- Prática. Eu acho que assim, com texto, mas aí tem muito prática. Ó, peraí. Deixa eu mostrar aqui no final. Tem hora de agir. Isso aqui é tudo prática, ó. Hora de agir, é o capítulo 6. Olha que bacana. E aí, ó, é tudo tipo que nem revista. Tem um planejamento mesmo, Ó, gente. que nem revista. Ah, Você responde sim, não. Aqui, metas. Então, você tem escrito, você pode. Ela tipo um planner. pautou as mulheres. Aí... Ó, estabeleça metas relacionadas às suas finanças para o curto prazo. Antes de tudo, mais urgente, se pagar, equilibrar a balança para que os gastos rotineiros não superem seus ganhos. Essa meta é preciosa. Isso aqui tudo que fui eu que escrevi, não foi... Tudo tem aqui, ó. Depressão, autocuidado vai além, proteção, respeito, acolhimento. Ó, eu vou deixar autografado para vocês 2. Aqui, mapa muscular, o que vai acontecer, que as perdas musculares vão delimitar muito, assim, a partir de agora só vai ter perda, só que você pode equilibrar o jogo, né? Aqui, os mapas das perdas. Aqui, primeiro capítulo, cheguei aos 40. Olha isso daqui. Esse aqui é propaganda dos anos 50. Propaganda, olha aí. O cara batendo na mulher, batendo. Uma palminha pra... né? Põe pra Aqui, ó. para as pessoas verem, porque assim, isso eu resgatei, tem muitas propagandas dessas já, que você pode achar na internet, anos 50, anos 60, mas ó, o cara pondo o pé na cabeça da mulher, e a mulher lá, ajoelhada servindo ele, o outro, tipo, eduque a sua mulher, né? Esse de ajoelhado servindo é o menos, assim, os outros, então eu mostro isso em palestra, onde que começa? A sua fragilidade e você se sente nada. E você chega numa sala de reunião, você não tem pulso pra colocar uma ideia. Isso foi ontem, né? A gente tá falando disso há 50 anos atrás, não tem 40 100 anos Exato. pra Em história. Até 62, o homem, pra mulher trabalhar, ele tinha que assinar, Então, liberando ela pra trabalhar. O marido... a pra mulher pílula, trabalhar, não, uma a coisa pílula da maluca. década de 60. Então, assim, tá tudo aí, assim, a gente até evoluiu bastante, Muito, não é? muito. Então, assim, sei lá, gente, eu espero que tenha ajudado e que Não, ajude. mas maravilhoso. Agora, quando é que vai pra... que as pessoas podem esperar essa nova série tua? Ai, mas peraí, né? Calma. Não, mas eu vou assim, começar. mas- Aí que tá. Eu vou fazer o piloto em julho, na Amazônia. E aí tô tentando vender. Mas que eu começo, se vender ou não vender, eu começo no início do ano que vem, porque eu já tô em pré-produção na Ásia. Porque eu vou começar pela Ásia. E depois eu vou fazer... Por quê? Isso é mais barato. Você faz, né? Você viu que eu sou toda É o calculada. lado empreendedor. Calculadora. ali, Porque você vai de um para outro, para Aham. outro. Você não vai daqui Brasil até não sei aonde. Você mapeia os polos e vai fazendo. Então, eu vou reproduzir o mesmo sistema que deu certo lá no passado. E se eu tiver que investir, eu vou investir. Porque eu acredito muito nessa série. Fora que eu vou me divertir pra caramba. Vai ser muito bom. Olha, Fernanda. Maria Cândida, As desculpa, pessoas, olha, não, mas eu fugiu quero aqui pegar. de mim. As pessoas, muitas vezes, porque confundem com a Maria Fernanda Cândido. Então, tá tudo certo. Duas mulheres maravilhosas, né? Então, que bom que, Que bom, ainda se confundem. Verdade. Olha, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui no Academia Obrigada a de vocês. Gigantes. Quem quiser seguir você nas redes sociais... Maria Cândida TV. E você que está assistindo a gente, siga a gente em todas as redes sociais também. Já assina o canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Deixa os comentários, que a gente quer saber o que você tá pensando também. E agora a gente se despede da galera que tá em casa, olhando para aquela câmera e dando um tchau. Que semana Ai, que vem peraí. a gente volta. Capricha. Tchau.